quase de 33%. Né? E assim, por que eu estou colocando isso? Porque a própria Secretaria de Educação chegou a dizer que dinheiro não era problema. Então, dinheiro não era problema mesmo, e até porque não está se pagando nem os 70% que é, chegando no limite de gasto de 70% que é permitido por lei. Quando você fala, Marinalva, em relação à comissão, a instalação dessa comissão para avaliar os planos de carreira, a gente tem que lembrar um ponto seguinte, que eu falo assim, a questão é só dinheiro, a gente está querendo só dinheiro e não é avaliado. O nosso próprio plano de carreira consta uma avaliação, que os profissionais devem passar por uma avaliação, que já é previsto no novo Fundeb, essa avaliação. Para a partir dessa avaliação, e aí sim o poder público municipal, essa avaliação, está lá na lei de 2016, um incentivo percentual de 3%. Nenhuma, e não é nós que temos que fazer, é a gestão que tem que fazer a avaliação desses profissionais. Avaliação de desempenho. Como todo profissional de todas as categorias tem que renovar no seu conselho regional, nós também teríamos que ser avaliados pelo poder público, pela instituição. E até hoje isso não foi feito. Até hoje, o nosso plano de carreira é de 2016. Até hoje. E até hoje não se é repassado para a gente esses 3%. E aí a gente não é só. E a avaliação? Cobramos essa semana na mesma negociação, está lavrada em ata, com a subsecretária, na quarta-feira. E ficou de convocar essa comissão para tentar montar uma avaliação, para fazer uma avaliação ainda este ano, no final do ano, no prazo de 60 dias. Porque até então a prefeitura não fez. Nós, enquanto sindicato, enquanto representação, é que estamos pressionando o poder público para que se faça uma avaliação. Entenda a que gravidade chegou. É uma lei que eles deveriam estar fazendo cumprir e eles simplesmente estão engavetados. O nosso plano de carreira está engavetado. O artigo 8º da Constituição Federal, eu vou falar aqui, depois o doutor Rafael quiser completar isso e Vilma, que são mais aptos a dizer sobre isso, mas nós tínhamos, né, a presidente do sindicato, a professora Elísia, e a professora Marinalva, elas estavam, e Serragueiro, que é também servidor público municipal. Nós tínhamos 3 servidores da prefeitura liberados para trabalhar, 3 servidores que são da diretoria sindical, para trabalhar no sindicato, né? E aí nós fomos surpreendidos com a exoneração desses 3 dirigentes sindicais que pelo artigo 8º da Constituição Federal não podem ser demitidos, inclusive precisam ficar até mais um ano depois do mandato do dirigente sindical para poderem ser demitidos, salvo engano. É isso que diz o artigo. E assim a gente ficou estarrecido com isso, porque há uma equipe jurídica na prefeitura e muitos advogados da prefeitura. Como é que fica isso? Advogados ferindo a Constituição Federal? Uma assessoria jurídica que fere a Constituição Federal demite dirigentes sindicais e estão demitidos até hoje. A professora Elísia trabalha no sindicato hoje voluntariamente, sem receber por isso. A professora Marinalva também. Então, assim, falar e não ter conhecimento de causa é muito fácil. Mas nós estamos, o nosso sindicato está trabalhando desfocado. Mas nós continuamos trabalhando, continuamos na luta. Porque nós compreendemos que não é o dinheiro que nos move, mas é o nosso ideal. E é isso que nos move. Então eu peço ao doutor Rafael, a professora Vilma, que possa adentrar mais um pouco nessa questão, por favor. Bom, dentro dessa fala da professora Adriana, eu queria, antes de iniciá-la, ressaltar algo aqui que está no ponto de pauta que a professora Marinalva colocou também, que é a não garantia de assistente social e de psicólogo em cada uma das escolas. O movimento foi dia 5 de outubro, não é isso? É o dia do aniversário da nossa Constituição Federal. Ela completa 34 anos de existência e a nossa Constituição Federal ela é considerada uma das constituições mais cidadãs que nós já tivemos aqui. Por quê? Porque ela tem um cunho social muito forte. Quando a gente vai lá no artigo 6º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, que ela não pode ser modificada de forma fácil pelo Congresso Nacional, precisaria de uma nova Constituinte para ela ser modificada. Bem lá a gente tem lá. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, dentre outros direitos. Né? Por que eu quero ressaltar isso aqui? O direito à educação como direito social. Porque quando a gente fala de valorizar o profissional da educação, de valorizar a educação de uma forma geral, a gente está falando de valorizar também a sociedade. E aí, voltando ao ponto aqui, a necessidade de a gente ter assistente social e psicólogo, ou psicóloga dentro das escolas. Os ouvintes, né, que vão escutar
essa fala que a gente está trazendo aqui, que o sindicato está trazendo, sabem, estão vivenciando a dificuldade que tem sido, né, manter o filho dentro da sala de aula. Os professores sabem da dificuldade que tem se apresentado na sala de aula, principalmente depois da pandemia. Né? Eu sou assessor jurídico previdenciário aqui do sindicato e também no escritório eu atendo demandas relacionadas aos profissionais da educação. E tem sido de forma recorrente, tem vindo para mim de forma recorrente a necessidade desses profissionais se aposentarem. Né? Eles estão buscando cada vez mais a aposentadoria. Por quê? Por conta das condições de trabalho, por conta das vivências que estão dentro da sala de aula. Não tem sido fácil a sala de aula, seja para o aluno, seja para o professor. Quem é pai, quem é mãe sabe disso que eu estou falando. Eu sou pai, né? Eu sei das dificuldades que a gente tem enfrentado e que os professores também têm enfrentado dentro da sala de aula. E aí, dentro da fala da professora Adriana, a questão da demissão dos dirigentes sindicais, não só dos dirigentes sindicais, a gente fez essa proposta, como eu falei na gestão anterior, avançou, a gente conseguiu até formar a comissão e chegar à conclusão de que seria viável, só que foi no final do mandato, e aí eles queriam que isso ficasse para um mandato futuro. Acabaram não se elegendo e a gente voltou, o sindicato voltou a essa discussão com a gestão atual, e a gente foi surpreendido, né? O sindicato foi surpreendido porque enquanto a gente estava negociando esse PDV, esse plano de desligamento voluntário, e aqui é importante ressaltar que o plano de desligamento voluntário não seria algo exclusivo do município de Guanambi. Muitos municípios fazem isso, inclusive aqui da nossa região. Instituições privadas fazem, instituições públicas fazem, a gente teve agora PDV recente do Banco do Brasil, da Codevasf. Por quê? Porque essas instituições buscaram valorizar esses profissionais que se dedicaram durante muitos anos. E era isso que a gente queria aqui. E era isso que a gente estava buscando. Esses profissionais iriam sair, mas de uma forma digna. E aí, no meio da negociação, né, a gente estava ainda no processo de negociação, nós fomos surpreendidos, os professores, os outros servidores foram surpreendidos com notificações. Notificações, inclusive, dentro de sala de aula, muitas das vezes, no ambiente de trabalho, dizendo que você está sofrendo um processo administrativo a partir de agora. E aí o desespero, né, desses profissionais. Poxa, um processo administrativo, eu tenho aqui, teve uma professora que relatou que nunca teve uma falta durante mais de 30 anos de serviço público, e agora está respondendo a um processo administrativo. E aí, quem é da área do direito sabe que um processo, seja ele administrativo, seja judicial, ele é doloroso. Sofrer um processo traz uma angústia muito grande para quem está sofrendo o processo. Então, assim, não foi fácil, não tem sido fácil. E aí o que a gente traz aqui para a sociedade, e é importante esclarecer isso, é que essas pessoas que estão sendo exoneradas por meio do processo administrativo não cometeram falta nenhuma. E a impressão que fica é essa, que as pessoas estavam irregulares, estavam cometendo algum tipo de falta e foram colocadas para fora. Mas não é verdade. São profissionais extremamente dedicados e por conta de uma decisão que teve, é importante trazer isso, teve uma decisão do STF, o ministro Alexandre de Moraes, em 2020, ele mudou toda a jurisprudência, jurisprudência do Brasil inteiro, inclusive do próprio STF, que era pacífica no sentido de que o servidor público municipal aposentado pelo INSS e não pelo município, é importante frisar isso, não é o município de Guanambi que paga a aposentadoria dos seus servidores, quem paga a aposentadoria dos seus servidores é o INSS. Então o consenso na jurisprudência, nas decisões judiciais, é que esse servidor, tendo em vista que não era o município que pagava a aposentadoria dele, ele poderia sim continuar trabalhando. E assim foi até que houve essa mudança de precedente no STF, só que essa mudança de precedente no STF, ela fala o seguinte, ela tem uma ressalva. O servidor aposentado pelo INSS, ele poderá ser exonerado desde que haja uma previsão na legislação dizendo que a aposentadoria pelo INSS gera vacância. E isso não ocorre no município de Guanambi. O município utilizou o estatuto que está vigente ainda, mas é um estatuto que foi elaborado em 1990. 1990, ele está defasado, não existia nem o INSS nessa época. Então a aposentadoria que está lá como motivo de vacância é uma aposentadoria que seria concedida pelo município, mas não é concedida pelo município, ela é concedida pelo INSS. Então essa legislação, se a gente for inclusive utilizar a decisão do STF como parâmetro, ela não poderia ser aplicada, a lei constitucional, ela não foi recepcionada. E a gente judicializou esses processos de exoneração, estão judicializados,
Nós estamos com esses argumentos na via judicial e o judiciário vai decidir. Né? No entendimento da gente, no entendimento do sindicato, essas exonerações são equivocadas, inclusive quando a gente fala de dirigente sindical, como a professora Adriana colocou. Né? Porque pode configurar, inclusive, um tipo de perseguição. Como é que você exonera dirigente sindical? Interferência no movimento sindical. Interferência no movimento sindical. E outro detalhe, não sei se é do conhecimento da sociedade, mas quando o servidor público se aposenta num município que tem regime próprio, se o servidor entrou antes de 1998, ele se aposenta com o último salário dele. Então, se ele ganha ali R$6.000, ele vai se aposentar com 6 mil. Quando o município não cria o regime próprio, o município de Guanambi não tem, e isso já teve regime próprio no passado, de 93 a 98, hoje não tem mais. O que acontece? Esse servidor ele é repassado para o INSS. E a sistemática de cálculo do INSS ela é totalmente diferente. Então o servidor que se aposenta pelo INSS, se ele ganha 6 mil, a aposentadoria dele baixa para 3 mil, 3.500. Ah, mas isso acontece com o trabalhador da iniciativa privada. Beleza, acontece com o trabalhador da iniciativa privada, mas o trabalhador da iniciativa privada ele tem FGTS. E o do município não tem. Então ele é prejudicado de duas formas. Seja porque ele vai se aposentar, porque ele não vai ter direito a uma integralidade, uma aposentadoria com o último salário. Ele vai para o INSS, se aposenta com um salário menor e ele não tem FGTS. Porque ele não é empregado público, ele é um servidor estatutário. E o próprio estatuto que eles estão aplicando para exonerar diz que o servidor do município de Guanambi, lá no artigo 34, quem tiver acesso a essa legislação pode ir lá, está disponível na internet. No artigo 34 ou 35, salvo engano, fala que o servidor tem direito de se aposentar com o último salário. Então, se a gente vai aplicar o estatuto para exonerar, então vamos aplicar então também para manter o salário do servidor da mesma forma quando ele estava na ativa para ele não ter o prejuízo do INSS, que é outra ação que existe. O sindicato tem uma ação nesse sentido também, buscando essa complementação. Então é importante, não vou me alongar, acho que já falei demais, mas é só para esclarecer sobre essa questão dessas exonerações. Esses servidores de forma alguma cometeram falta nenhuma. Ao contrário, os servidores estavam buscando sair de forma digna e o município veio abrir processos administrativos, né, para exonerar esses servidores. Como eu ressaltei, o processo ele é doloroso, mas aí infelizmente a gestão optou por um caminho de trazer essa dor para o servidor. Não poderia ter optado por um caminho mais suave, que seria do PDV, do plano de desligamento voluntário, onde o próprio servidor pediria para sair de forma mais digna. Eu acho que para encerrar, pelo menos a minha participação aqui com relação ao que a gente já observou, que vocês já ouviram aqui, eu acho que a população também precisa se questionar com relação à situação em que a gestão municipal está acontecendo em Guanambi. Nós temos um prefeito que não assume como prefeito. Nós temos um vice-prefeito que já está, recentemente ele esteve na sua sexta situação de prefeito interino, mas que, como ele mesmo disse na reunião, não tem o poder da caneta. Então, nosso município está largado às traças. E o que diz a secretária em relação a tudo isso? É sempre a subsecretária que atende vocês ou é a secretária mesmo? Qual a posição dela? A secretária ela foi exonerada agora, né? Nós ficamos sabendo disso, mas imediatamente parece que já foi anunciado uma outra e acho que vocês deveriam procurar entendimento com essa. Talvez seja de maneira diferente, ainda não. Ainda não. Essa subsecretária foi com quem nós nos reunimos na última reunião que tivemos, foi com ela. Mas é o que eu disse, né? Quem tem o poder de decisão, o município de Guanambi não sabe quem é que tem poder de decisão. Porque nem é o prefeito quem assume, nem é o vice-prefeito quem assume, a secretária também não tem poder de decisão. Então a gente está em 2 anos de mandato dessa gestão atual e nós não conseguimos avançar em nada porque não há quem delibere. Falta deliberação no município de Guanambi. E a população precisa ter consciência disso. O que tem acontecido nessa gestão? Ninguém manda, ninguém tem poder de caneta, como diz o vice-prefeito ou prefeito interino, né? Que eu não sei nem qual é mais hoje a situação dele. Então a gente está nessa situação há 2 anos, metade de um mandato e ninguém delibera nada. Bom, esperamos que depois dessa coletiva, o Poder Público Municipal se reorganize, se reúne com vocês e faça valer, né? Faça acontecer de fato. Então, assim também como a professora Anitta, eu vou encerrando a minha participação, mas antes eu gostaria de complementar, né, sobre a questão da liberação para estudos que foi colocado aqui. Né? A liberação do profissional para cursar o mestrado e o doutorado está na lei e já vinha sendo cumprido pelo município de Guanambi. Isso.
Tá? Então, eu, por exemplo, sou aqui um exemplo de que fui liberada, tá? De forma remunerada no passado para estudar, para fazer o meu mestrado. A professora Marinalva Nunes também foi liberada para fazer o seu doutorado. Tá? Então, é uma política pública que já vinha sendo aplicada e foi interrompida. Ao interromper a possibilidade de estudos por parte dos profissionais, significa interromper a qualidade da educação. Isso é muito grave. Tá? Uma outra questão é com relação justamente à alteração de carga horária de profissionais. Nós temos, em média, quase 500 profissionais da educação no município de Guanambi. Desses, a sua grande maioria possui, ou seja, foi ampliada a sua carga horária de 20 para 40 horas, restando, conforme foi publicado aí, apenas 32. Isso significa dizer que essa política também vinha sendo aplicada e respeitada no município de Guanambi. Nós gostaríamos também de acrescentar, nós sabemos que os professores estão nos ouvindo agora, que os demais servidores que foram exonerados, tá, por a chamada vacância, eles estão sim, conforme foi colocado aqui, eles estão estarrecidos com tudo que aconteceu. Eles saíram da Prefeitura Municipal de Guanambi, depois de prestarem 30, 40 anos de serviço, eles saíram realmente ofendidos, eles saíram machucados. Quando nós, por exemplo, o nosso pai, a nossa mãe envelhece, eu acho que o dever nosso, enquanto filhos, é justamente cuidar até um pouco mais deles e não atirar nos fora. O que aconteceu na Prefeitura de Guanambi foi justamente isso. Tá? Os professores recebiam carta, os servidores recebiam carta em meio ao trabalho e no outro dia eles já não podiam mais se fazerem presentes no ambiente de trabalho. Foi uma ruptura drástica que psicologicamente afetou diversos trabalhadores do nosso município. Também lamentamos aqui a situação de alguns profissionais do REDA, que substituíram esses professores, esses servidores que foram exonerados. Alguns deles passaram 3 meses trabalhando, alguns de fora, aqui em Guanambi, pagando aluguel, todas as despesas e sem receber sequer o salário durante 3 meses. Então, isso também é muito sério. E, nesse momento, é importante que a gente coloque que a gestão da educação do município de Guanambi, por um clamor desse sindicato, entendeu? É que se tornou uma gestão plena. Tornar-se gestão plena significa justamente tornar-se uma gestão que administra diretamente os recursos da educação. Então, se a educação hoje tem a autonomia, tem a liberdade de gerir os seus recursos, e foi publicado, né, na Câmara de Vereadores, pela contabilidade do município, que há recursos, então não se justifica a impossibilidade, não se justifica a interrupção de aulas em virtude de qualquer anúncio de não existência de recursos. E para finalizar mesmo, nós queremos aqui dizer que para os nossos governantes que é preciso, de fato, que eles deixem de tratar a educação como um elemento político. O que a gente vem percebendo é justamente isso. Político, que eu estou dizendo, partidário. É preciso, de fato, que a educação seja vista como uma política, sim, mas uma política partidária. Né? Em que os políticos, eles se unam, sim, que eles não sejam inimigos, mas que eles se unam em prol de uma educação de qualidade, uma educação que valorize os seus profissionais, que garanta condições de trabalho, reconhecendo como alternativa a mais talvez importante a educação, claro, para a sustentação da sociedade brasileira. Então, nesse sentido, a gente quer dizer para os nossos queridos alunos, para os pais de alunos, enfim, para a comunidade escolar que está nos ouvindo nesse momento, que a diferença ela não será feita pelo acaso. Eu acho que a qualidade que a gente almeja para a educação dos nossos alunos, dos nossos filhos, dependerá da nossa postura crítica, dependerá da nossa contribuição, ou seja, da contribuição de cada um, de professores, de profissionais da educação, de pais
e de, sobretudo, sociedade. Eu acho que criticar ou minimizar o professor é justamente uma estratégia organizada de alguns que detêm o poder do capital para impedirem justamente o avanço dos menos favorecidos a partir da educação. Muito obrigada. Só para finalizar também, Vilma, lembrando que nós aqui da comissão e o sindicato, nós estamos no aguardo da administração municipal para a instalação da mesa de negociação. Estamos abertos a isso, deixando bem claro para a sociedade de Guanambi, para os nossos alunos, para os pais de alunos, para os nossos colegas professores que estão ouvindo, para as rádios, que nós, enquanto sindicato, enquanto comissão, estamos abertos à negociação e esperamos, mesmo sinceramente, que segunda-feira essa mesa esteja instalada. Muito obrigada a vocês, a rádio que estiveram conosco, viu? Admiro muito o trabalho de vocês, porque vocês conseguem levar a informação para as pessoas. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que fazem, né? E a gente precisa dizer mesmo, a veracidade dos fatos para ser dita na rádio, para que as pessoas saibam o que está de fato acontecendo. Então, muito obrigada a vocês, gratidão mesmo. Gratidão aqui ao doutor Rafael, a Marinalva, a Vilma, a Gilvan, a professora Anitta, e dizer que a luta continua. Muito obrigada. Ok, meu amigo Bocão, nós esperamos que haja um entendimento muito grande entre os sindicatos, os professores e a classe como um todo. Eu, Marcos Coimbra, para o Bocão de Guanambi, Val Rodrigues, o âncora da informação primeira, uma força no ar.